Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma aula de compiladores. Vamos direto ao nosso slide. Na aula passada a gente já tinha visto toda a parte de erros, né, de busca de erros, análise léxica, sintática e semântica, certo? E agora vamos passar para uma outra etapa do compilador, que é a etapa de melhoramento de código. Então o compilador tem duas etapas, né? Front-end e back-end. A primeira vai fazer a procura de erros, e depois que ele entendeu que não tem mais erros para procurar, ele vai para o melhoramento do código e transformação e tradução realmente do código no baixo nível, certo? Beleza. Então nessa etapa também temos três partes, que é o gerador intermediário, depois o otimizador e por fim o gerador final de código. Lembrando que, eu vou lembrar sempre, toda aula eu vou falar disso, só o léxico, a primeira parte é que lê o arquivo. O sintático, o semântico, esse código, esse gerador de código, o otimizador e o final não leem o arquivo. Nenhum deles tem acesso ao arquivo. Certo? Perfeito. Então vamos ver essa questão do código intermediário. Então, antes de eu traduzir o código de alto nível no código de baixo nível, antes disso, o que é que eu preciso? Eu preciso converter esse código num código que a gente chama de intermediário, para que eu possa tentar melhorá-lo, certo? Eu tenho que padronizar o código, porque os programadores não têm um padrão específico de escrita. Alguns identam, outros não. Alguns identa com 2 tabs, outro identa com 3 tabs, outro bota 3 espaços em vez de tabs. Cada um faz de um jeito diferente. Tem um jeito que nem identa, tem gente que faz de todo jeito, certo? Então precisamos colocar o código dentro de um padrão, e desse padrão é que eu vou tentar melhorar, que é a parte da otimização, a quinta parte, certo? Então nessa parte agora o que a gente quer é fazer esse código intermediário, um código padronizado, para que nesse padrão eu consiga implementar otimizações. Ok? E aqui tem algumas linguagens, né? O Assembler, por exemplo, ele não tem essa fase. No Assembler essa fase não existe. Ele vai do alto nível, no nível dele, né, que já é baixo, para o baixo nível direto. Por quê? Porque o Assembler dá erro de compilação se você ficar identando, por exemplo, né? Identar no Assembler, certo? O Assembler ele dá uns erros de compilação se você fizer qualquer coisa diferente do padrão. O Java, você vê essa fase, ela é bem evidente, porque ele gera um arquivo .class. Aquele arquivo .class é isso aqui, é o código intermediário. Então você vê. No caso do C e do Pascal, eles fazem essa parte, mas você não vê, porque você dá o código fonte, ele já gera o .exe, baixo nível. Você não vê essa fase intermediária, como você vê no Java, o .class, que não é executável. Ele é um código, mas não é executável, né? É um código intermediário para depois ele ser interpretado e ter execução, certo? Então, tá aqui algumas informações sobre essa fase do compilador, certo? A maioria dos compiladores comerciais realizam, sim, a geração de código intermediário, certo? Facilita demais a otimização. É difícil eu fazer uma otimização decente em cima do código do programador. Muito difícil. Então, por isso que todo mundo, quase todos, né, fazem esse código intermediário. Essa representação é chamada de linguagem intermediária. Muito bem. Então, aqui só para nos posicionarmos, né? Nos posicionarmos aqui onde nós estamos. Nós já passamos das 3 fases de busca de erros, e agora nós estamos nas fases de melhoramento e tradução efetiva dos códigos, das linhas de código, né? Lembrando que eu vou repetir isso 50 milhões de vezes. Só essa fase aqui tem acesso ao arquivo do código fonte. Programa fonte, tá aqui. Programa fonte só tem contato com quem? Com o léxico, somente. O restante vai ver aonde? Nas tabelas. Nunca no código fonte.
Então, o que é que ele faz? Para traduzir uma linha de código, ele vai jogar essa linha no Léxico, o Léxico vai transformar eles em tokens, vai identificar os tokens e vai montar a tabela para que eu possa consultar os tokens. Aí o sintático depois vai checar a ordem dos tokens. Checou a ordem dos tokens, aí eu venho para o semântico. O semântico ele vai analisar se faz sentido. Beleza. E aí depois eu vou transformar aquele código, depois que eu passei por essas fases, vou passar por esse código intermediário. Essa etapa aqui, certo? Eu posso já realizar também com funções dentro do código sintático. Essa etapa de 3 endereços, a cada vez que eu encontrar um fim de linha, eu posso já fazer isso. Antes de chegar na próxima linha, eu já posso gerar o código intermediário, certo? Embutindo no código semântico códigos de tradução de código intermediário, certo? Então posso fazer isso com funções do tipo funções semânticas, né? Funções de tradução agora, realmente, no código de intermediário, né? Que é um código mais próximo do baixo nível. Depois que eu chego no código intermediário, aí eu vou para a questão da otimização, do melhoramento do código, certo? Aqui é o código que eu tinha original, e aqui já é o código traduzido num código mais próximo do baixo nível. Geralmente ele vai criar variáveis temporárias e tal, para poder gerar o compilador final, o código final. Essas variáveis temporárias é o que vai ser armazenado nos registradores. Importante aí. O objetivo de se realizar esse código, certo, é permitir a otimização. A otimização já é uma coisa que não é precisa, certo? Eu não tenho como otimizar com o melhor código possível, certo? Automaticamente eu não tenho como gerar o melhor código possível. Eu gero um código aproximadamente próximo do melhor possível, quase melhor possível. Em algumas situações, casualmente, ele gere o melhor, certo? Porque não existe, é indecidível gerar o código ótimo. O que é indecidível? É que não tem como fazer via algoritmo, certo? Gerar código ótimo é indecidível. Então eu uso algumas heurísticas, algumas regrinhas e tal, para tentar gerar um código próximo do ótimo, certo? E, lógico, a linguagem intermediária me ajuda bastante nesse sentido. Existem vários tipos diferentes de linguagens intermediárias, certo? Você que está projetando um compilador, você que vai definir que linguagem intermediária você vai usar. Algumas linguagens são mais fáceis para alguns tipos de otimizações, outras linguagens facilitam outros grupos de otimizações, certo? Então isso aí depende da experiência do projetista, né, daquilo que ele quer para o seu compilador. Então, quais são as otimizações que eu posso fazer? Aí já na quinta fase, né? Isso aí vai depender de que código eu escolhi. Então, eu posso ser mais fácil ou mais difícil as otimizações. Algumas mais fáceis de fazer, outras vão ser mais difíceis de fazer. Algumas vão demandar mais tempos, outras vão demandar menos tempos de compilação, né? Vai demorar mais tempo compilando ou menos tempo compilando. Algumas simplesmente não vai conseguir otimizar, né? Você já vai fazendo um código e não tem como otimizar ele. Então isso aqui são proposições que me faz pensar que linguagem intermediária eu vou escolher para o meu compilador. O que é que eu quero para o meu compilador, certo? Então escolher a linguagem intermediária é um fato muito importante. Outro ponto importante, certo? Quanto mais dependente de máquina, mais difícil será as otimizações. Então é o seguinte, o meu código intermediário ele tem que ser independente da máquina. Ele não tem que estar amarrado na máquina. O que é amarrado na máquina? Bom, eu tenho um modelo de máquina, certo? Eu tenho um modelo aqui, para máquina para Windows, sei lá, rodando num celular Dell, no notebook Dell e tal, com arquitetura de 64 bits, com tais e tais registradores, aí
faço uma linguagem intermediária que precisa dessas informações. Precisa saber quantos registradores, precisa saber quantas, qual é a arquitetura da máquina, precisa saber qual é o sistema operacional que está usando. Quanto mais informações eu precisar, pior. Certo? Pior. Eu preciso de códigos independentes. Por isso que o Java, por exemplo, ele é multiplataforma, porque o código intermediário dele é um código multiplataforma. Ele é um código que pensa nisso aqui, certo? Que pensa em ser independente da máquina. O código intermediário ele tem que ser independente da máquina. O código que nós vamos aprender aqui, ele é independente da máquina. A gente não se preocupa com a arquitetura, se é 16 bits, perdão, se é 16 bits, 32 bits, ele não se preocupa com isso. 64 bits, ele não se preocupa com nada disso. Qual o SO que está rodando, certo? O que nós vamos aprender, ela é bem independente. Durante o processo de compilação, inicialmente gera-se uma primeira representação. Olha a situação, outra coisa importante. Eu não tenho só um código intermediário, eu tenho vários. Ele gera um código intermediário, aí otimiza. Pega o resultado otimizado e gera outro código intermediário, aí otimiza de novo. Gera outro intermediário, otimiza de novo. Gera outro intermediário, otimiza de novo. Aí fica nesse ciclo, até que eu não consiga mais otimizar. Até que o resultado da otimização deu o mesmo, ou quase o mesmo do que eu tinha acabado de fazer. Então eu fiz uma otimização, melhorou o código. Fiz outra, melhorou o código. Fiz outra, já não melhorou tanto. Fiz outra. Então vamos falar em registradores. Eu fiz um código que usava 10 registradores. Aí otimizei. Agora está precisando de 8. Aí faço o código com 8 registradores. Otimizei de novo, estou precisando de 6. Ah, de 6, beleza. Otimizei de novo, vou precisar de 5 registradores agora. Otimizei de novo, continuo com 5. Otimizei de novo, continuo com 5. Então não preciso mais otimizar. Se eu estou otimizando e não está reduzindo a quantidade de registradores, por exemplo, né, então não preciso mais otimizar. Então, quando eu chegar numa situação que não consigo mais otimizar, que ele já estancou a otimização, ou começa a piorar, né, precisava de 5, eu otimizei, está precisando de 6 agora. Opa, peraí, volta o que era antes aqui, desfaz e para de compilar. Então, o que acontece? Quando eu tenho essas otimizações, que elas param, aí eu paro de gerar a linguagem intermediária. Então, isso aqui é um ciclo. No nosso caso, nosso algoritmo, nosso trabalho, não vai ter isso aqui não, né? Você vai gerar só uma intermediária, dela vai otimizar e da otimização já vai gerar o código final, certo? Não precisa se preocupar com isso aqui não. Mas os compiladores, certo? Muitos deles fazem assim, eles otimizam várias vezes. E a cada otimização vai voltando a converter numa linguagem intermediária. Geralmente é a mesma, né? Otimizada, mas às vezes ele pode até mudar, depende do compilador. Certo? E fica nesse ciclo aí, né? No nosso caso, a gente não vai ter esse ciclo aí. As linguagens intermediárias, elas podem ser de 3 tipos. Elas podem ser mais próximas do alto nível, então bem próximas do programador. É uma linguagem só que arruma aqui questão de indentação, questão de quebra de linha e tal. Então ela é muito próxima do programador. Eu tenho uma linguagem de nível médio, que ela nem é tanto programador e nem é tanto máquina. E também eu tenho algumas intermediárias que já são bem máquina mesmo. Já está bem embaixo nível, certo? Opa. O compilador pode gerar até mais de uma delas. Ele pode gerar aqui uma de alto nível, otimizar. Quando for reotimizar, ele gera no nível médio. Aí reotimiza. Reotimizou, aí gera, sei lá, outra no nível médio. Reotimiza. Otimizou agora, aí faz uma de baixo nível já. Otimiza, né? Como eu falei, eles estão sempre em ciclos. Então, a cada ciclo, eu posso baixar o nível da minha linguagem intermediária. Fazer uma linguagem intermediária mais próxima, cada vez mais próxima da máquina. Certo? Isso aí também pode acontecer. As linguagens intermediárias podem pertencer a algumas categorias, certo? E aí depende de como eu faço ela. Eu posso fazer representações com grafos e árvores, que é uma representação interessante. Eu posso fazer notações pós e prefixada, também é uma coisa que muito usada em alguns compiladores interpretados. Ou posso usar o código 3 endereços. O código 3 endereços com quádruplas ou triplas, certo? No nosso caso, eu já me antecipei muitas vezes,
vai ser, é claro, o código de 3 endereços. Mas o código de 3 endereços, ele não é o único código intermediário que existe. Existem vários, certo? Nós vamos ver esse porque ele é bastante usado, bastante popular e bem atende ao nosso requisito de entender como é que é feita uma linguagem intermediária, certo? Então, no nosso caso, vamos fixar no código de 3 endereços. Mas é claro que não é o único código que existe, né? Tem muitos outros, inclusive. Certo? No caso da representação gráfica, certo? Uma representação gráfica eu posso fazer via árvore sintática, via grafos e tal. Eu represento o meu código, o código intermediário, aí é uma árvore mesmo. Vou fazer uma árvore mesmo, na sua essência da palavra, árvore, certo? Então eu tenho uma árvore aqui onde os operadores vão gerar essas informações. Isso aqui é o que eu estava falando no começo da aula, né? Tirando a dúvida do nosso colega ali. Ele gerou a árvore exatamente com as operações que ele faz primeiro, estão mais próximas das folhas. As operações que eu faço primeiro estão mais próximas das folhas. E as operações que eu faço depois estão mais próximas da raiz, né? Nesse esquema aí. Eu tenho formato de árvore, que permite permite uma geração de código intermediário sem estar acoplado com a análise sintática. Lembra que eu falei alguns momentos atrás que eu posso fazer o meu gerador de código intermediário dentro da parte sintática. Eu faço a parte semântica, quando eu fiz a sintática, fiz a semântica, deu certo, eu já faço o código intermediário. Posso fazer isso. No caso de árvore sintática, eu não vou fazer isso. Eu faço depois. Eu faço primeiro a análise de erros, aí depois eu vou gerar a árvore sintática. Certo? No caso de notações pós-fixadas e pré-fixadas, é quando eu coloco o operando antes ou depois do operador. Pós-fixada depois do operador, pré-fixadas antes do operador. Certo? Pronto, aqui. Aqui é um exemplo. Eu tenho essa notação aqui, certo? Que é o padrão de programação. E aí meu compilador pode gerar uma pós-fixada ou uma pré-fixada. Certo? No caso aqui uma pré-fixada, por exemplo, ele entende que esses dois primeiros é com o primeiro elemento, primeiro operador, esses dois operandos é com o primeiro operador, aí o resultado vai multiplicar com o primeiro operador, né? Ele vai lendo da direita para a esquerda, certo? Por que tem isso aqui? Porque algumas máquinas, algumas arquiteturas, quando eles vão fazer lá as equações matemáticas, na ULA, eles fazem nessa notação aqui. Isso já é próximo da máquina. A máquina dificilmente uma máquina vai fazer assim, né? Ela vai fazer sempre pós-fixada ou pré-fixada, certo? Isso estou falando em algumas arquiteturas, né? Algumas unidades de lógica e aritmética da CPU que vai fazer cálculos matemáticos. Certo? Então, eu fazer o meu código já nesse sentido aqui é interessante, por exemplo, para linguagens matemáticas, linguagens de programação voltadas para equações matemáticas. Certo? Eu tenho linguagens imperativas, linguagens dos objetos, eu tenho linguagens funcionais, e essas linguagens funcionais, elas são boas para fazer esse formato aqui. É bem interessante. Mas o que interessa para a gente mesmo de implementação, né, que nós vamos fazer, é obviamente o código de 3 endereços, certo? O que é o código de 3 endereços? É que cada linha de código só pode ter 3 endereços, certo? Cada linha de código só pode ter 3 endereços. O endereço antes da igualdade e no máximo 2 endereços depois da igualdade, certo? Endereços, pense em registradores. Quando a gente fala em endereço é porque esses informações estão em registradores. Ok? Ele fala aqui, o nome 3 endereços está associado à especificação de uma instrução de no máximo 3 operandos. O operando que vai receber e os operandos que estão multiplicando, que estão operando aqui, né, depois da igualdade. 3 endereços. 1, 2, 3. Aqui tem 2, 1, 2. Aqui também tem 2, 1, 2. Então, no máximo, 3 endereços. Cada linha de código só pode ter no máximo 3 endereços. Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque facilita muito a questão da necessidade de registradores. Porque quando eu tenho uma linha de código com 5 endereços, eu preciso de 5 registradores. Porque elas vão fazer praticamente simultânea.
né? Não é simultâneo, claro, mas é muito rápido, então eu vou precisar de 5 para garantir a velocidade. Como eu só tenho 3 endereços, cada linha que eu só tenho 3 endereços, então isso facilita a minha vida, porque eu preciso de menos registradores. Então o código de 3 endereços é sempre uma sequência nesse formato aqui, no máximo, né? Uma sequência no máximo nesse formato aqui, onde eu tenho um endereço que vai receber e os 2 que vão operar e mais o operador, certo? Esses valores aqui são nomes, constantes, objetos, mas na verdade está tudo em registradores, certo? O operador, né, está no lugar de qualquer, o OP está no lugar de qualquer operador, né? Tanto operadores matemáticos como operadores booleanos, por exemplo, né, maior de comparação. Expressões envolvendo diversas operações, uma expressão, uma linha de código que tenha muitas operações, tem que ser decompostas em códigos que respeitem essa regra, certo? E aí eu vou ter uma estrutura próxima do assembler, porque o assembler ele já é mais ou menos assim, né? Depende de algumas versões, de alguma coisa, mas basicamente o assembler já é assim, no código 3 endereços. Então no código 3 endereços não são permitidas expressões aritméticas constituídas, já que só um dos endereços já é quem vai receber. Então coisas desse tipo aqui já não pode acontecer com 2 operandos, certo? E aí para que eu possa decompor, para que eu possa fazer isso, eu crio variáveis temporárias. Né, que são registradores temporários, para que eu possa utilizar as informações decompostas sem perder nenhuma informação. Então uma informação temporária, ele fala temporário mesmo. É como uma operação que eu fazia lá, eu tenho x recebe um valor V1 e eu tenho y recebendo um valor V2. E eu queria inverter, né? Eu queria botar o valor de V2 em x e de V1 em y. O que eu preciso? De uma terceira variável, né? Uma variável auxiliar para guardar a informação durante a operação, para que eu não perca o valor. Eu estou fazendo as trocas. Por isso que o código 3 endereços cria também essas temporárias para que eu não perca o valor da operação, já que a operação era grande, tem vários operandos e tal. Eu vou guardando para que eu não perca as informações. Uma possível especificação de uma linguagem de 3 endereços envolve 4 instruções básicas: a atribuição, o acesso indireto ou direto, certo? O desvio e a invocação de rotinas. Eu posso um endereço para invocar uma rotina, certo? Claro que a rotina que eu chamar também tem que estar decomposta em códigos de 3 endereços. Cada linha de código 3 endereços. A rotina, certo? Eu tenho os desvios, que é o goTo, é o comando goTo que nós vamos usar. No código 3 endereços não tem estruturas de repetição. While, for, repeat, não tem nada disso. Nem recursividade. Eu só tenho goTo para fazer todas as repetições. E também para fazer as condições. Para o if pular o else, ou para o else pular o if, eu também vou usar o goTo, certo? Eu tenho um acesso indexado e indireto, que é para endereços, vetores e tal, e a atribuição, né? Uma atribuição é um comando essencial sempre, certo? Aqui ele vai explicar agora, né? Instruções de atribuição, eu já expliquei, mas vamos detalhar aqui. As atribuições é quando eu vou preencher um registrador, quando algum registrador vai ganhar uma informação, certo? No nosso caso, nós estamos usando esse símbolo aqui como atribuição, mas obviamente que isso aí varia de linguagem para linguagem, certo? Eu tenho 3 formas: uma forma com 2 operandos, uma forma com um operando só, está aqui, com um operando só, ou sem nenhum operando, sem nenhum operador, certo? Aqui, por exemplo, eu posso ter x aqui o valor, sei lá, 2 mais 5, certo? E atribuir aqui a x. Aqui eu posso ter, por exemplo, seria uma operação booleana, não y, né? Quando você está, aqui é um valor booleano true, por exemplo, você bota não y, não true, então ele vai receber o falso. E aqui é uma atribuição normal, né? X recebe 2, um valor direto. Essas 3 formas que eu tenho de fazer atribuição. Com 2 operadores,
um operando, dois operandos e um operador, certo? Aqui com um operador e um operando, e aqui só com o valor direto. Aqui tem alguns exemplos de quebra de código de 3 endereços, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui essa operação e eu quero quebrar em código de 3 endereços. O que eu faço? Como aqui a multiplicação tem a precedência, eu vou atribuir essa multiplicação a uma variável temporária, certo? Então, C vezes D vai ficar em T1. E depois A vai receber B mais T1. Pronto. Facilmente aqui eu fiz a decomposição dessa linha em código de 3 endereços. Ah, professor, mas ele vai ficar com muito mais linha de código. Vai ficar com muito mais linha de código, mas muito mais fácil e muito mais rápido para a sua CPU processar. E gastando muito menos memória. E memória, quando a gente fala, são registradores. Eu gasto menos memória, certo? Parece que eu estou aumentando as linhas de código, isso é ruim, mas na verdade não é ruim. Eu estou, na verdade, destrinchando para que chegue na CPU mais fácil, certo? Acesso indireto e indexado. Indireto, como eu falei, na questão de vetores, onde eu tenho o índice. Então eu tenho um acesso indexado, eu tenho vários endereços de memória, registradores, e pelo índice, eu tenho um código, e pelo índice nós vamos direto ao endereço correto, sempre baseado nesse índice. No nosso caso, obviamente, eu já falei, nós não vamos ter vetor na nossa linguagem, né? Então, ela não vai ter essa parte de implementação aqui no nosso código de 3 endereços. Então, atribuições indexadas, o índice pode ser o valor, ou o índice pode ser quem vai receber, né? O endereço que vai receber o valor, certo? Você já conhece demais, né? Isso aqui vocês com certeza já conhecem. Nós temos o GoTo. O GoTo, que no alto nível ele é bastante indesejado, vamos dizer assim, ele faz parte das boas práticas de programação, dizem não usem GoTo em nenhuma situação possível. Beleza, isso é no alto nível, e isso é para você programador de sistema. Mas quando a gente está falando de baixo nível, certo? Na nível de máquina, não existe outra forma de fazer saltos, ou seja, de eu fazer if, se for diferente de 0, faça, se não for, vá para o else, pule para o else, pule esse monte de linha, esse bloco todinho e vá para o bloco do else. Como é que eu vou fazer esse pulo? No baixo nível, eu tenho que usar o GoTo. Ah, e para voltar, eu tenho for, vai de 1 até 10. Aí eu rodei. Cheguei no fim do for, para voltar para o começo, para voltar para o for ali, para voltar para cá para o for. Como é que ele volta? Só tem um jeito, minha amiga, é GoTo. Só tem um jeito, é GoTo. Então, no baixo nível, apesar do GoTo, no alto nível, ele realmente é ruim, né? Ele prejudica muito a programação, a questão do acoplamento das funções de um programa. Mas no baixo nível não tem outra opção, certo? Então o GoTo é quando eu vou para outro lugar. Eu estou aqui rodando linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, GoTo, linha 20, aí vou para a linha 20. Aí 21, 22, 23, GoTo, linha 2, aí volto para a linha 2. Certo? Então GoTo é esse desvio de código. Eu estou numa linha e daquela GoTo eu vou para qualquer outra linha. Qualquer outra linha, mesmo dentro de rotina, dentro de função, no meio de uma função lá, eu vou embora. O GoTo vai para todo canto. Algumas linguagens nem tem mais o GoTo, como o Java, por exemplo. O Java não tem o comando GoTo. O Pascal, o C, que são mais antigas e tal, você tem. Mas as linguagens mais novas não implementam isso aí mais não. Né? Ele é tão condenado que caiu mesmo em desuso. Ainda bem. Certo? Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui o comando if. Se x, né, o operador y, então se x for maior do que y, então vá para pule o else, né, pule o bloco e vá para o else. Se aqui for falso e tal, depois eu mostrei aqui como é que a gente faz isso aqui, certo? Então todos os desvios, tanto com estrutura de condição como de repetição, que no nosso caso, condição é só o if, não tem os case, né, os switch case, é só o if, e nas repetições é o while, o repeat, não tem o for, né, não tem o for, é só o while e o repeat. Tanto o while, o repeat e o nosso if vão usar GoTo em suas situações. Então tá aqui um exemplo do while, por exemplo, vamos falar esse while aqui. While e aí mais um,
menor do que K, I mais, né, que é o I mais 1, I menor ou igual a K, com X, XI recebe 0, certo? Ele tem aqui, tem aqui. Deixa eu ir fazendo aqui assim, devagar. Então, assim, primeira coisa, no baixo nível eu não tenho um while, isso aqui vai ser um if. Isso aqui vai ser um if. Para o meu código de baixo nível, o meu while, o meu repeat é tudo if. Tudo é if. Então, o que eu faço? Eu defino, assim mesmo. Eu defino um label, que no caso, no nosso caso, nem precisa definir o label. Pode botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, em cada linha você pode numerar a linha, que aí facilita um bocado de coisa. Então, eu boto if, se o i for maior que K, vá para L2. Se ele for maior que K, porque o que eu quero é o seguinte, ele tem que ser menor ou igual. Menor ou igual. Lá eu nego. Quando eu converto por código 3 endereços, eu nego a condição. Por quê? Porque aqui eu quero entrar. Eu quero entrar. Quando ela for verdadeira, eu vou entrar. Mas no baixo nível, o que eu vou botar é o go to. É o não entrar. Eu vou pular. Então, se eu vou pular, é a negação da minha entrada. Então, sempre que eu vou fazer um while e tal, eu nego a condição original. A condição que o meu programador botou. Certo? Eu posso negar invertendo o sinal, como ele fez aqui nesse exemplo, mas ficaria mais fácil se eu botasse só o not, o comando not, né? Dos comandos de condição, né? Que eu tenho o and, o or e tenho um not, certo? Mesmo no nossa linguagem não tendo not, entenda isso, nossa linguagem de alto nível não tem o not, mas a linguagem intermediária que vocês vão criar, você pode botar o not. Certo? Para manter a expressão. Aí ele faz a soma do i mais 1 embaixo, faz a atribuição, certo? É a atribuição de 0, que ele está preenchendo o vetor todo com 0, atribui o 0, dá o go to em L1, retorna para L1, volte para L1 e veja se a condição está satisfeita. Se a condição estiver satisfeita, né, ou seja, for falsa, a condição lá do while for falsa, aí ele vai para o L2. Se não, faz de novo. Aí volta, faz de novo, aí volta. Aqui é o meu laço. Meu laço não tem o while, é o if e go to. Chega aqui e go to, volta. Chega aqui e go to, volta. Certo? Então eu posso escrever assim, eu podia fazer assim. Deixa eu fazer aqui o seguinte. Ele deve cancelar aí Cancelou, peraí. Eu vou fazer aqui o seguinte. Peraí. Pronto. Deixa eu compartilhar essa tela aqui. Do Word. Tô chegando. Pronto. Então o que acontece? Eu tô aqui no Word, certo? Para mostrar a vocês essa situação. Então eu tenho aqui o while. O que é que eu vou fazer? Primeira coisa, é interessante que meu código final esteja já com as linhas numeradas. Isso me facilita bastante. Certo? Vai facilitar vocês bastante. Não é obrigatório, não. Quem não quiser fazer assim, não precisa mais. Eu acho que isso aqui facilita bastante. Então vamos lá. Aí eu vou botar o seguinte. O while i mais menor ou igual a K. Lembrando que no nosso código não tem esse i mais, né? Já facilita também um bocado, que não tem esse operador mais. Ok. Então eu vou botar aqui, ó, if se not i menor que K, se i not i menor que K, go to X. Depois eu explico porque eu botei X aqui. Eu não sei onde é o final do bloco ainda. É por isso que eu botei X aqui. Na verdade, eu não sei onde é o final do bloco. Aí botei aqui X. Ok. Para evitar que aqui eu posso ter uma comparação simples, menor ou igual, né? Perdão, menor ou igual. Aqui eu posso ter uma comparação simples, mas... Oi. Só no caso, nesse que a gente vai fazer, a gente não vai ter já a opção de label não, né? Não, você que define. Você quer botar label? Pode botar label. Você quer já numerar tudo? Já pode numerar tudo. Certo? Você que sabe. Ok. Quer usar label? Acha mais fácil label? Pode usar label. Não gosta de label? Prefere numerar tudo? Eu prefiro numerar tudo. Então, tanto faz, entendeu? Se quiser usar label também,
de boa, sem problema. Beleza, então, ó, para evitar que aqui dentro eu possa ter mais de 3 endereços, mais de 2 endereços, certo? Para evitar isso, o que eu faço? Na linha anterior, eu crio um temporário, temp1 vai ser i menor ou igual a k, certo? Ele vai receber i menor ou igual a k. Ele está recebendo o resultado do booleano de i menor ou igual a k, certo? Aí eu vou botar aqui, se not sustenir o temp1, se not temp1 go to x. Não sei qual é o final do bloco ainda, certo? Porque aqui eu vou precisar decompor algumas vezes. Algumas vezes eu vou decompor, outras vezes eu não vou decompor, certo? Aí na dúvida, eu já coloco a temporária, porque eu não preciso ficar me preocupando com isso. Toda expressão booleana de comparação, de qualquer expressão booleana, já vem aqui nos temporários. Muito bem. Aí eu vou botar o que eu vou aqui embaixo. O i recebendo i mais 1. O i recebendo o i mais 1. Certo? Depois eu vou botar o x de i recebendo 0. Certo? X de i recebendo 0. Aí eu cheguei no final do bloco, tá vendo? Eu cheguei no final do bloco. Então, como eu cheguei no final do bloco aqui, na linha 5, eu já sei que o final do bloco é linha 5, eu vou aqui, ó, linha 5. Agora que eu já sei que o bloco termina na linha 5. Eu achei o fim do bloco. Certo? Aí na linha 5 eu boto, aliás, perdão, linha 6, né? Linha 6. Porque na linha 5 vai ter o goto. Goto, linha 1. Goto, linha 1. Então eu descobri que o final do bloco é na linha 5, é onde vai ter o goto, aí eu substituo o meu x para linha 6. Uma a mais do que o que eu identifiquei aqui. E aqui eu boto que x de 0 recebe 0. Pronto. No nosso caso, nosso exemplo, você pode deixar esse código escrito dessa forma aqui. Certo? Código 3 endereços. Alguma pergunta, pessoal? Professor, e essa linguagem aí, essa linguagem intermediária, é uma linguagem fictícia também? Desculpa, não ouvi direito. Repete aí, por favor. Essa linguagem do código intermediário, ela é uma linguagem fictícia também? Sim, sim. É uma linguagem... Assim, a ideia do código 3 endereços, ela existe, ela é muito usada, mas os detalhes dessa linguagem você pode criar. Certo? É o código 3 endereços, mas algum detalhe, como por exemplo aqui, que eu chamei de as linhas, eu numerei as linhas, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem gente que prefere botar o label. Como se eu ia botar no label, por exemplo? Eu botaria aqui, ó. Em vez de eu numerar as linhas, eu botaria aqui, sei lá, L1. Aí eu vinha, pá. Quando eu cheguei aqui, que terminou o bloco, eu boto meu goto L1. Escrevo aqui, L1. E aqui goto L2. Aí aqui eu vou ter que botar aqui em cima L2. Pronto. Aqui é usando o label. A mesma coisa usando o label. Aí isso você pode escolher, entendeu? Tanto fazer linhas numeradas, botando o label, certo? Você pode fazer alguma modificação. Não precisa botar o ponto e vírgula, por exemplo. Não botei o ponto e vírgula, não preciso botar ponto e vírgula. Aí no caso a entrada dessa fase vai ser depois do parser, né? Vai ser a tabela, vai ser a mesma tabela lá que o Léxico gerou. Ele gera a tabela, o sintático só verifica se a tabela está na ordem certa, e aqui ele vai na tabela e vai começar a criar outra tabela já com código 3 endereços. Ele vai mudar a tabela agora, vai dar uma tabela já de baixo nível agora, já na ordem do baixo nível. Certo? Mas a entrada é a mesma tabela.
Porque o sintático e o semântico, eles não mexem na tabela, eles só verificam se a tabela está correta. Eles não alteram em nada a tabela. Ah, então a entrada dessa fase vai ser da tabela léxica. A mesma tabela léxica. Se você achar que é complicado usar a tabela léxica, quiser criar uma tabela sintática, não tem problema. Você pode criar uma tabela sintática para servir de entrada para o gerador de código. Não tem problema, certo? Mas assim, é com você, tanto faz. Você pode criar uma tabela sintática ou usar a tabela léxica. Mesma coisa. Certo? Certo. Com os códigos 3 endereços. Muito bem. Aí você tem os códigos. Aí pronto, transformou aqui no código 3 endereços. Perfeito. Vamos retornar lá pro slide. Cadê o slide? Não está apresentando. Aqui. Vamos para o slide. Invocação de rotinas. Invocação de rotinas requer duas coisas, certo? Primeiro, definição dos parâmetros. E preciso definir quem são os parâmetros antes de chamar a rotina. Porque é o seguinte, o parâmetro é um endereço. É um endereço. Se a minha rotina tiver 3 parâmetros, aí já são 4 endereços. Porque eu tenho a rotina que recebe, né, no caso de uma função que tem retorno de valor. Eu tenho quem recebe e os 3 parâmetros. E mais o endereço da rotina. Então, eu já defino os parâmetros antes da rotina, usando esse comando aqui, param. Nós vamos usar esse comando param no nosso código, certo? A gente só tem uma rotina para chamar, que é o all. Né? A única rotina que a gente tem no nosso código é o all. A gente não pode criar rotinas, certo? E ele só tem essa rotina chamada all, que é aquele all que a gente tem lá. E aí você cria os param antes do all e usa o call, a instrução call, para chamar a rotina, certo? A instrução retorno vai indicar o fim da execução da rotina, certo? Opcionalmente, essa instrução pode especificar um valor de retorno, certo? Aí, se for uma função ou se for um procedimento, né? Se for um procedimento, não tem valor de retorno. E aí eu vou ser atribuído na linguagem intermediária através do resultado de call. Então, call pode ser atribuído ou não. Então, vamos ver aqui um exemplo. Ó. Eu tenho aqui uma função, imagine que aqui é o all, certo? All com 3 parâmetros. Então, o F é o all. E aqui eu tenho os 3 parâmetros. Então, a primeira coisa que eu faço é botar param, o comando param A. Depois param B. Depois param C. Então, a primeira coisa que eu faço é param. Depois dos comandos param, aí eu boto o comando de chamada da função, que é o call. Assim. Certo? Param A, param B, param C. Aí aqui se tiver retorno, né? Vamos dizer, o all não tem retorno, então você não precisa disso aqui. Mas tem o temporário que recebe call, a chamada, F, que é o nome da rotina, 3 parâmetros. Então, aqui seria all, que ele não tem retorno, então você já botaria direto all. Aliás, perdão. All não. Call all, vírgula, 3. Aqui. Nessa linha. Em vez disso aqui, se ali fosse o all, seria call all 3. Sem atribuição, porque o all não tem retorno. O all é um procedimento, não é uma função. Então, ele não tem retorno. Certo? Tá claro, pessoal, isso aqui? Tá sim. Beleza. Invocação, exemplo, onde o número... Aí, aqui ele está destrinchando o que significa esses códigos aqui, né? O que é o K, o que é o F, o que é a vírgula e tal. Então, ó, aqui ele fala assim, ó. O número após a vírgula indica a quantidade de argumentos, né, de parâmetros de F. F é a rotina, certo? Com o uso desse argumento adicional, é possível expressar sem dificuldades as chamadas aninhadas e procedimentos. Então, eu posso chamar um procedimento, depois outro, chamo recursivamente. Vou botando aí, param, chamando. Certo?
sempre com o comando cal, que aí tem um comando padrão para fazer isso. Ah, tá. Certo? Então, rotina é isso aí. No nosso caso é só o all não tem retorno, então vai ficar só a linha cal e os parâmetros, só a linha cal e antes dela os 3 parâmetros, quantos tiverem, né? Quantos parâmetros tiverem lá no código. Certo? Aí achou o all, vê quantos parâmetros tem, bota parâmetro e bota o call all, vírgula e a quantidade de parâmetros. Ponteiro. As instruções, aqui a gente não tem ponteiro no nosso código, né? Mas é claro que muitos compiladores, a maioria tem ponteiro, né? A maioria, não todos, o Java não tem. As instruções em formato intermediário tem que utilizar sempre a ideia dos 3 endereços e vai ser próximo ao que faz a linguagem C, né? Aqui a referência, aqui o ponteiro em si, ou o ponteiro em si recebendo um valor, certo? É a questão do ponteiro. No nosso caso a gente não vai ter ponteiro, né? Então não vamos se preocupar com isso aqui, não. Então, vamos lá. Aí o pessoal falou assim, e as entradas e tal? Qual é a entrada disso aqui? Qual é a saída disso aqui e tal? A saída é a tabela. A entrada é uma tabela, a saída é a mesma tabela, só que organizada. Ele organizou a tabela. Essa tabela de saída, que é uma tabela organizada, é uma tabela já no código 3 endereços, certo? Ela pode ser com 4 colunas, aí chama a tabela de quádruplas, ou com 3 colunas, chamando ela de triplas, certo? Eu acho que para a gente fica mais fácil as quádruplas, né? Eu vou mostrar aqui as duas, mas eu acho que para implementar, eu aluno, escolheria as quádruplas, assim. Eu acho mais fácil. Mas aí também, tanto faz, vocês fazem como vocês quiserem, certo? Quádruplas. Então ele tem 4 colunas, o operador, os 2 argumentos e o resultado. Isso aqui é exatamente as linhas de código de 3 endereços. Ele vai ter o operador, os argumentos e o resultado, certo? Aqui. Eu tenho essa linha de código aqui. Obviamente que ele vai decompor essa linha em 2, né? Nós já vimos uma. Aquela linha T1 recebe C vezes D, é uma linha. E a outra linha é A recebendo B mais T1. Certo? Então, a primeira linha cada linha da tabela é um comando, é uma linha de código, né? Como as linhas de código só tem 3 endereços, então, obviamente que eu só vou ter 4 colunas aqui nessas quádruplas. Então, aqui eu vou ter o operador, no caso a multiplicação, dessa linha aqui, né? Os 2 argumentos e o resultado vai para onde? Vai para T1. 3 endereços e aqui o operador. Aí depois, na linha seguinte, eu tenho mais B, T1, que são os operandos, e o resultado vai para onde? Vai para A. Essa tabela quádruplas é a saída do meu gerador de código intermediário. Ela é a saída. Qual é a entrada? A entrada, como eu estava aqui explicando ao colega que perguntou, pode ser a tabela léstica, ou se você preferir melhorar a tabela léstica, pode fazer uma tabela semântica, ou uma tabela sintática, né? Ou pode fazer em árvore sintática, bom, enfim. É você que sabe. O formato que você quer da entrada do código intermediário. Mas a saída é uma tabela, e a tabela, geralmente, a gente usa quádruplas, certo? Para algumas instruções, como aquelas envolvendo operadores unários, né, ou o goTo, algumas colunas podem estar vazias, não tem problema, certo? Opa. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma linha, goTo linha 10. Se eu não estou usando o label, né? Linha 10. Então, apaguei tudo. Eu tenho goTo linha 10. Então eu vou ter operador goTo, argumento, linha 10. Aqui está vazio, porque eu não atribuo goTo a ninguém, certo? Então, algumas podem estar vazias, não tem problema, certo? No caso das triplas, é a mesma coisa, mas não tem um resultado. Eu não boto na tabela o resultado, certo? Isso me ajuda em quê? Bom, fica uma tabela menor, fica mais otimizada, tal, bonita. Mas eu acho mais difícil. Você acaba tendo que buscar essa informação do resultado em outro lugar.
complica um pouco, né? É por isso que eu prefiro usar as quádruplas do que as triplas. Muito bem, então eu posso fazer em triplas sem a necessidade de quem vai receber a informação, certo? Os temporários também seguem uma sequência, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? E, bom, enfim, é a mesma coisa, só que sem o resultado. Ele não bota o resultado. Nesse caso, são apenas 3 colunas necessárias, uma vez que o resultado está sempre implicitamente associado à linha da tabela. Então, assim, ele está pensando que na tabela de entrada, eu tenho uma linha da tabela de entrada e lá vai ter a atribuição. Lá vai ter o retorno. Então, eu preciso guardar isso. Quer dizer, tá, tudo bem, mas eu vou ter que consultar as duas, né? Consultar a de entrada e a de saída quando eu for otimizar, quando eu for gerar o código final também. Backpatching. O backpatching. Sim, aqui alguma pergunta aqui, não? Eu falei rápido, passei? Por enquanto nenhum. Beleza. O que é o backpatching? Lembra que eu falei lá em algum momento, quando eu estava lá no Word mostrando meu programinha, eu falei assim, ó, tá não sei o que, go to X, porque eu não sei ainda para que linha eu vou. Go to X. Isso é o backpatching, certo? Eu vou criar um código para uma coisa que vai vir depois, certo? Toda expressão lógica e comandos de controle, certo? Que vai ter desvio, que é o caso do if, o caso das repetições e tudo. E eu não sei ainda para onde ele vai. Eu não sei para onde ele vai. Eu coloco um X, X1, X2, X3, X4, porque eu posso estar com vários ifs alinhados, né? Posso estar com vários ifs alinhados. E aí eu posso ter X1, X2, X3, X4. E aí quando eu for descobrindo os elementos, aí eu vou lá e coloco o valor correto no lugar de X. Isso é o backpatching. É eu criar um código qualquer, enquanto eu não sei o real endereço para onde vai o meu desvio, certo? E geralmente desvios de condição. Desvio de repetição, normalmente eu sei para onde ele vai, os de repetição, porque os de repetição eles vão para linhas anteriores, que eu já passei por elas. Então é só marcar uma linha lá e quando eu for voltar, eu sei para que linha eu vou voltar. Geralmente o backpatch é para linhas posteriores, que é o caso do if. Eu tenho o if, a condição é negada, eu tenho que ir para o else. Então eu vou ter que pular o bloco todinho, mas eu não cheguei ainda a traduzir para o código de 3 endereços o bloco do if. Eu não cheguei a traduzir. Então eu não sei para onde é que ele vai, não sei quantas linhas o bloco tem. Certo? E eu tenho que lembrar de uma coisa também, no caso do if, uma coisa importante. Se a condição do if for verdadeira, ele entrar no if, ele vai, quando eu chegar no else, eu tenho que botar um go to para pular o else. Porque se ele faz o if, ele não faz o else. Se ele faz o else, ele não faz o if. Então o if tem que ter go to de todo jeito. Se ele tiver else, ele vai ter 2 go to. Um go to para pular o bloco de comandos, para pular o bloco do if, se a condição for falsa, e ir direto para o else. E se a condição for verdadeira, quando ele chegar no else, ele vai pular o bloco do else. Porque se a condição for verdadeira, ele não vai fazer o else. Certo? Então essas coisas requerem o backpatching, essa técnica de backpatching, que é colocar um código enquanto eu não sei ainda o valor correto do endereço. Certo? Eu expliquei lá, mas só não dei o nome à coisa, né? Então agora eu estou dando o nome à coisa, é o backpatching. Backpatching. Então o backpatching é o preenchimento de endereços ainda desconhecidos. Eu preencho ainda desconhecidos usando um código, certo? Para que eu tenha um backpatching legal, geralmente eu mantenho uma lista de endereços, uma lista de códigos que eu vou usar, certo? E eu vou adicionar um índice da lista, certo? Não utilizado, em algum endereço desconhecido. Então eu tenho uma lista lá de endereços. X, Y, Z, também o Y parece um X. W, sei lá. Aí quando eu cheguei lá, go to, e agora? Não sei para onde vou. Go to, não sei porque. Vou lá na minha tabela, vou pegar o X aqui, ó. Então X está aqui. É o bloco do if. Eu boto lá, é o bloco do if. If da linha tal. Beleza.
Então eu tenho uma lista de índices, que eu vou usar para substituir endereços desconhecidos. Aí, claro, quando eu conhecer o endereço de novo, eu vou lá, libero o meu código lá na analista e coloco aqui o endereço correto, sei lá, linha 10. Certo? Isso aí é a implementação do packpatching. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Muito bem. Se alguém tiver alguma dúvida do trabalho, pode perguntar também, viu, gente? Bom, aqui a gente vai, né? O próximo é o otimizador. Não vou falar sobre ele hoje, não. Próxima aula é amanhã. A gente fala sobre o otimizador. A gente vai falar sobre o otimizador. Depois vamos falar sobre ocupação de memória do compilador. E depois vamos aprender a fazer o código de baixo nível, né? O código de máquina. Traduzindo o código de máquina. Certo, pessoal? Mais alguma pergunta, alguma informação, alguma coisa? Professor, sobre os grupos, o senhor estava comentando lá no WhatsApp. Bem lembrado, bem lembrado. Meus amigos, por favor, me mandem os grupos de vocês. Mandem lá pelo WhatsApp. Coloque lá no grupo do WhatsApp. Os grupos de vocês, certo? Para quê? Tem gente sem grupo, quer entrar em grupo, quer saber os grupos. Então bote lá que amanhã eu quero já as tabelas definidas. Que quem não tiver grupo, a gente vai, né, conversar e ver se quer montar o grupo para a pessoa que está sem grupo. Ou então, de repente, tem 4, 5 pessoas sem grupo, a gente vê aí, montar novos grupos, né, de 3 pessoas aí e tal. Depende de quantos estiverem sem grupo. Né? Então, por favor, quem tiver sem grupo, manda lá, estou sem grupo. E quem tiver com grupo, bota lá, o grupo, meu grupo é fulano, ciclano. Bota lá no grupo do WhatsApp que eu vou arrumar direitinho. E amanhã, na aula, eu trago essa informação para a gente fechar os grupos. Quero conhecer também os grupos. É importante eu também conhecer os grupos, que eu vou dando alguns auxílios e tal. Também para os grupos. Tem que definir, quando chegar perto, definir a ordem de apresentação, essas coisas. Então, nome dos grupos. Ok, pessoal? Beleza, né? No WhatsApp. Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta, pessoal? Mais algum questionamento? Não? Por enquanto nenhum, exceto que algumas pessoas realmente estão precisando de um grupo também. Tem algumas pessoas, inclusive. Muito bem, então aquela horinha de botar o nomezinho no chat, né? Para fazer a nossa chamadinha. Isso, bota o nome no chat aí. Boa noite a todos. Até amanhã, nesse mesmo horário, de 8h30. A gente se vê por aqui. E por favor, não deixem de botar o nome no chat, que é a nossa chamadinha. Sei que pode parecer meio então estranho, mas hoje é meu aniversário. Eu tô fazendo 27 anos hoje. Muito bem, meu. Parabéns. Parabéns para você. Muitos anos de vida. Muita paz e muitos anos de vida para você. Obrigada. Valeu, pessoal. Até amanhã. Boa noite a todos.